Função. A principal função do sistema de controle é manter os parâmetros operacionais da máquina dentro dos seus limites normais. Então, o que eu comentei lá antes, né? Que tem a fase lá, uma das atividades que é o chamado comissionamento da máquina. Então, todo o parque foi instalado, foi montado as torres, as turbinas, foi feito o chamado grid, né, instalação ou cableado no espanhol, se instalam os cabos de potência da máquina, se instala toda a parte elétrica da turbina, não é, e da torre, e aí é comissionado. Então, nesse comissionamento, né, são colocados, setados os parâmetros operacionais da máquina, nos limites normais, perfeito? Então, abaixo identificamos os principais parâmetros que deverão ser controlados. Que parâmetros são esses? Potência de geração, velocidade rotacional da turbina, então a velocidade do rotor da máquina, né, do aerogerador, a conexão à rede elétrica, né, então esse é um parâmetro que é controlado, procedimentos de partida e parada do equipamento, torção dos cabos de potência, né, conexão na série. Então, eu já tinha comentado sobre isso. Naquele giro do I.O., nós temos uma sobra dos cabos de média potência, depois eu vou explicar isso no quadro para vocês, e ali eu tenho um limite para girar, porque essa sobra não é infinita, não é? Então, eu tenho um limite para essa nacelle girar, pode ser que em algum momento ela tenha que dar meia volta e ir em outra direção, porque eu já estou no limite da torção dos cabos, tá? Mas esse é um ponto que nós vamos ver mais à frente, inclusive vamos identificar o sensor lá de posicionamento dos cabos de torção, perfeito? Bom, sistema de controle e segurança, tá? Alinhamento do rotor ao vento incidente, então é outro parâmetro que se controla e por motivos óbvios, né? Eu preciso saber que direção está o vento para que o meu aerogerador se posicione na melhor condição possível de captar esse vento, perfeito? Qual é o objetivo desse sistema de controle e segurança, né, pessoal? O objetivo do sistema de proteção, né, controle, segurança e proteção, é assegurar que o equipamento se mantenha em uma condição segura, mesmo que um parâmetro operacional crítico exceda o seu limite normal após a ocorrência de uma falha no aerogerador. A turbina tem os níveis de falha. Tem aquela falha que vai ficar ali registrada, mas não vai parar a máquina, tá? É uma falha menor, ela não impacta, ela só está mostrando que algum parâmetro, né, algum equipamento não está funcionando adequadamente, mas não é motivo de parada. Tem a outra falha que já seja um alarme mais, vamos dizer assim, de atenção, né? Então a gente vai ter um tempo talvez para intervir ali, e tem a falha, obviamente, que ela vai parar, não vai nem perguntar, ó, vou parar porque, exemplo, uma falha de parada, uma vibração muito forte, muito intensa lá num dos mancais, por exemplo, do eixo lento da máquina, ou no próprio rotor, né? Alarmes de temperatura, né? Passou do ponto, então ela vai parar, ela vai avisar, vai parar, tá? Então, o objetivo desse sistema, então, quando a gente fala ali, ó, assegurar que o equipamento se mantenha numa condição segura, mesmo que um parâmetro operacional crítico exceda o seu limite. Se um parâmetro apenas mais crítico exceder o limite, a máquina tem que trabalhar em condição segura, certo? O sistema de segurança deve ser ativado nos seguintes casos, ó, sobre velocidade, então se eu tenho um aumento de velocidade, né, excessiva à velocidade nominal da máquina, sobrecarga ou falha no gerador, então tem uma sobrecarga ou uma falha no próprio gerador lá, vai ter que parar. Vibração excessiva, acabei de comentar, não é? Torção excessiva nos cabos da nacelle, é o outro parâmetro crítico, esse aí vai parar a máquina, não tenha dúvida. Para cada parâmetro é necessário configurar um nível de ativação para que o sistema de segurança seja acionado. Então, esses níveis de ativação são setados lá durante o comissionamento da máquina, né? O limite máximo de velocidade rotacional que ativa o sistema de segurança é um parâmetro-chave para o projeto estrutural da máquina, uma vez que os carregamentos no aerogerador aumentam muito com o aumento da velocidade rotacional do mesmo, né? Então, toda a vibração, toda a carga sobre os mancais da turbina, obviamente que vai aumentar com o aumento da velocidade dela. Ela começa a trabalhar com 5 metros por segundo, 3 metros, 5 metros, 7 metros. Ela começa a aumentar essa rotação, tu vai ter uma carga mais excessiva naqueles sistemas mecânicos estruturais, né? E eles vão ter que suportar isso, certo? Por isso que tem um limite de vento, de rotação, e se houver uma sobrevelocidade, é um parâmetro crítico e a máquina vai entrar em parada.